E a gente continua ainda falando sobre violência contra a mulher, porque os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, eles revelam que foram registrados do dia 1º ao dia 24 desse mês, 48 casos de violência contra a mulher. E aqui em Alagoas, esses números representam apenas os casos registrados pela Polícia Militar do Estado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria nos passe então informações dos números, que me parece que números, Maria, infelizmente, que só crescem. Por que isso tem acontecido? Talvez porque as mulheres estão denunciando mais ou porque esses homens estão sentindo que não tem a punição severa? Boa tarde. Wilson, boa tarde. Olha, difícil para encontrar respostas aí para tuas perguntas. E realmente a gente fica sem entender o que acontece. Agora, que os números são bem maiores, isso é com certeza, né? São inúmeros casos que as mulheres não têm coragem, muitas vezes não registram um boletim de ocorrência e acabam sofrendo caladas. Agora, é um dever de toda a sociedade, né? Todo cidadão tem um dever de combater a violência contra a mulher. E a gente está no mês de agosto, né? O Agosto Lilás, que é justamente para falar sobre a conscientização dessa não violência. Aqui do meu lado está a Ariadne Dantas, que é promotora de justiça e também membro aí do Comitê Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Boa tarde, promotora, né? O que a gente vê, né? São casos crescentes, né? Mesmo tendo todo esse trabalho de conscientização, não é mesmo? Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente esses dados, eles acionam em nós um sinal de alerta. É preciso combater. Eu acredito também que essa crescente de dados se deve ao entendimento, ao empoderamento das mulheres. As mulheres estão entendendo o seu papel na sociedade e isso acaba causando um certo desconforto nos homens em razão da nossa sociedade machista. A gente vê casos de violência que são de ex-companheiros, né? Violência que acontece dentro de casa por parte de companheiros, mas também uma violência que se vê uma violência gratuita, como foi nesse caso que a gente noticiou. Na verdade, é uma violência contra o gênero feminino, né? E ela acontece dentro de casa, há um índice maior dentro das residências, uma relação íntima de afeto, mas acontece também nessas situações ocasionais, em que as pessoas se incomodam com o gênero feminino. É exatamente isso, essa misoginia, essa aversão à mulher. E aí eles reagem de forma violenta e acabam causando algo dessa brutalidade, dessa natureza. E o papel do Ministério Público também é atuar nessa defesa, né? Nessas ações de conscientização, prevenção. Isso, nós temos o papel de fiscalizar os órgãos públicos que integram a rede de proteção, verificar as políticas públicas voltadas ao atendimento dessa violência especificamente, como também de levar informação e conscientização. Agosto é o mês escolhido nacionalmente para intensificar essas campanhas. Nós estamos aqui no Ministério Público de Alagoas desde o começo do mês trabalhando com palestras, com eventos, reuniões, rodas de conversa, ciclo de diálogos, justamente para levar essa informação. Quando a gente fala em fiscalização, a gente sabe que já avançou muito, né? Hoje as medidas, essa rede está muito mais bem estruturada, mas ainda falta muita coisa. Não, sem dúvida. Eu costumo dizer que o avanço da Lei Maria da Penha ainda é heterogêneo. Nas cidades maiores, há uma estrutura melhor de acolhimento, de atendimento. Nas cidades mais afastadas, nas cidades menores, realmente ainda há uma falta. Mas o nosso papel é justamente cobrar do poder público, dentro das suas condições, é evidente, que haja um atendimento humanizado, que haja um encaminhamento dessa mulher, ainda que para outra cidade, ainda que para outra região, para que ela possa ser atendida e ter todos os serviços a que a lei garante a ela, todos os serviços assegurados, né? Agora, o que a gente vê também na prática é essa ação pós-violência, né? Mas e o antes, né? O que está sendo feito em relação a isso, essas políticas públicas voltadas para a prevenção dessa violência? É isso, eu acho que ficou mais do que comprovado que só a repressão não resolve. A gente não tem como tratar a violência contra a mulher como unicamente um caso de polícia. É importante dar a punição, até que gere o efeito para os outros, né? Que sirva de exemplo para os outros, mas esse processo de conscientização é muito importante. E as nossas ações é levar as escolas, né? Porque é importante educar as próximas gerações para entender que essa cultura machista ela precisa ser quebrada. Esse ciclo de violência precisa ser quebrado. E os papéis de homens e mulheres na sociedade são iguais. Então, não há por que ter essa discrepância e essa violência crescente. E isso só se combate com essa união, né? Esse papel, todo mundo cumprindo o seu papel, se dando as mãos para agir nesse sentido. Sem dúvida, um único órgão não vai conseguir conter essa forma de violência. É preciso educar
as próximas gerações. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa educar as próximas gerações para que haja uma mudança de entendimento acerca desses conceitos machistas que nós trazemos de uma sociedade patriarcal e união de esforços, né? O Ministério Público cobra, o Ministério Público atua, o Ministério Público se junta ao poder público para verificar as falhas, as necessidades e assim a gente buscar de uma forma integrada. Muito obrigada, então, pelas informações, né? A gente traz, então, essa situação que realmente o grande desafio hoje, esse combate à violência contra a mulher, que quanto mais a gente fala, infelizmente, mais casos a gente vê. É bom que as mulheres estão, sim, denunciando, mas é preciso também proteger essas mulheres. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço a promotora. A promotora foi muito feliz quando fala sobre a prevenção. Claro que a gente precisa, logicamente, educar as sementes, são as nossas crianças e adolescentes, para que eles consigam ter um futuro diferente dos que já estão chamados paus tortos, que, infelizmente, vão precisar agora da punição e da correção, porque eles não vão mais poder aprender, a não ser que seja na força da lei. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Mas é importante que a gente consiga fazer, como sociedade, um novo momento para que a gente consiga respeitar o gênero, seja mulher ou seja qualquer outro tipo, né? Coisa que não tem acontecido. Obrigado, promotora, parabéns pelas informações, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá?